Meus amados irmãos, quarta-feira, dia 13 de janeiro deste ano de 2021, aguardando, ansiosos, que o imunizante, a vacina, seja logo aplicada, não é? Esperando em Deus que isso venha para nos ajudar a vencer esse grande obstáculo. Mas estamos aqui para louvar, bendizer o nome de Deus, entrar na sua casa, estabelecer esse momento de contato, esperando que nessa noite, mais uma vez, a gente esteja alegremente cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Se temos conosco aí na família alguém não filiado à nossa igreja ou a nenhuma igreja ou a qualquer igreja, o nosso convite, o nosso bem-vindo, a nossa saudação nessa hora que estamos juntos. Então, com a graça de Deus, vamos seguir com o nosso culto e para nos conduzir na oração inicial, quero chamar uma jovem, a Melina Belotti de Souza Tonon. Oremos com a irmã Melina nessa hora que iniciamos o nosso culto. Oremos. Oremos. Senhor meu Deus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pela oportunidade de estar realizando mais um culto nesta noite. Nesse momento quero pedir pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa igreja, do nosso pastor, que o Senhor continue nos protegendo, nos guiando e nos abençoando como o Senhor tem feito até aqui. Esteja conosco ao longo dessa semana e também ao longo deste culto, que nós possamos sempre fortalecer a nossa fé e buscar cada vez mais a Ti, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura bíblica está no Salmo 32, verso 7. Vamos abrir aí a nossa Bíblia? Salmo 32. O verso é o número 7. Salmo 32, 7. Diz assim, vou ler duas vezes. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Uma vez, tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Com essa ideia em nosso coração, cantemos Castelo Forte é nosso Deus. Um hino precioso para a nossa convicção bíblica, para a nossa convicção teológica. Castelo Forte, essa letra de Martinho Lutero, essa composição de Martinho Lutero. Cantemos. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas
Boa noite, amada igreja. Tudo bem com os irmãos? Então, passando por aqui nessa quarta-feira à noite para poder lembrar os irmãos sobre a nossa campanha de missões mundiais, que teve o seu lançamento nesse último domingo. Então, amados, vamos falar o nosso tema e a nossa divisa para a gente ir firme? Vamos juntos? Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7, que fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O nosso Deus fez isso por nós, para que a gente vá à frente, para que a gente tenha um espírito forte, um espírito de audácia, né? De poder ir à frente, de encarar os desafios, de buscar as almas perdidas, né? Por isso ele nos deu um espírito de poder e de amor e de equilíbrio, né? Dentro da sua palavra, orientada por ela. Então, amados, a nossa campanha, o nosso alvo começou. Eu já tenho 4 irmãos que fizeram um alvo de R$900, de domingo até agora. Uns me ligaram, outros mandaram o WhatsApp, e você pode fazer isso. Meu WhatsApp, 988010636, que é o número que você tem sempre visto na tela, né? Do meu trabalho diaconal, de poder estar dando apoio aos irmãos, de pegar os dízimos, né, dos irmãos poderem falar comigo para tirar qualquer dúvida. Esse continua sendo esse número. Você pode me ligar também, se você não quiser mandar mensagem. E importante, amados, eu não preciso saber em quantas vezes o irmão vai compor o seu alvo. O irmão, segundo o seu coração, orando ao Senhor, vai ver qual é essa oferta e vai me dizer: irmão Alexandre, o meu valor é de tanto. E sabendo que as nossas ofertas vão até o dia 11 de abril, que é o segundo domingo de abril. Então, tranquilo, né? E aí, dentro das suas possibilidades, você vai completar o seu alvo lá até 11 de abril. Tá bom, meu irmão? Então, faça dessa maneira, tá bom? Me manda o WhatsApp ou me ligue, tá? Nossas ofertas no Brasil para a Junta de Missões Mundiais, eles esperam atingir um alvo de 22,5 milhões, 22.500 milhões. Eles precisam desse valor para poder sustentar mais de 2.000 missionários em mais de 85 países, em 5 continentes. Nosso trabalho tem avançado apesar da pandemia, muitas coisas têm sido feitas e realizadas e muitas almas sendo ganhas por o Senhor. Tá bom, então? Vamos contar com você, vamos juntos, vamos fortes, igual a nossa campanha de missões nacionais, né, que a gente atingiu um alvo de mais de 20 mil. Vamos seguir em frente, amados. Eu conto com os irmãos, com as suas ofertas. Um bom culto, uma boa noite, um culto abençoadíssimo. Do domingo eu volto com mais informações no culto da manhã, presencial na nossa igreja, e à noite no nosso culto gravado. Muito obrigado, o Senhor os abençoe a todos. Olá, irmãos.
Graça e paz a todos. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossa família, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, ó Deus, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos, Senhor, que nos possibilitam que cresçamos a cada dia. Por tudo, Senhor. Obrigada. Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, Senhor. Testemunhar o amor com que amas a nós e a todas as pessoas. Obrigada por teu perdão e por dar-nos, Senhor, vida abundante e plena. Senhor, a Ti, que és o Criador de tudo, o que somos e o que possuímos, clamamos, Senhor, para que vejamos e façamos sempre, ó Deus, a Tua santa vontade e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade e as dificuldades, Senhor, em que temos de esperar a Sua hora de agir em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque temos passado por dias difíceis, Senhor, mas temos visto a Sua mão sobre nós e temos visto a Tua palavra se cumprir. Senhor, o Senhor nos prometeu que não nos deixaria só, e o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas pessoas que passaram pelas dificuldades e que saíram delas, ó Deus. Agora continua a cuidar da Tua igreja. Fala aos nossos corações e nos dê a oportunidade, Senhor, de Te adorar cada dia mais, independente das circunstâncias. Essa oração eu te faço, Senhor, e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. Depois desses momentos todos, dedicando nossas vidas, oramos com a irmã Patrícia, vamos então nos deter agora na Palavra de Deus. Vamos tomar o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro dos começos, livro dos princípios. Vamos para o capítulo 3, né? Falamos semana passada do Adão, vamos agora falar da sua esposa, a Eva. Então vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 6. É muito conhecido o texto, mas vamos seguir. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Deus nos abençoe. Como fizemos semana passada, lições de Adão, hoje, lições de Eva. Se a nossa intenção passar por alguns personagens bíblicos e iniciamos com Adão, não é justo deixar a segunda pessoa de fora dessas nossas considerações. Então, nossa conversa hoje é sobre Eva e as lições que podemos tirar do seu comportamento. Naturalmente, algumas lições, porque alguém já disse que é tema para uma longa conferência, né? Vamos fixar também o mesmo princípio da semana passada.
Não vamos nos deter em como ela foi formada, esses detalhes vamos deixar para um outro momento. Nós vamos agora pensar em algumas lições do seu comportamento, como disse. Bem, Adão, executando o seu trabalho, os animais passando adiante dele, e como parte do seu trabalho, ele então tinha a incumbência de dar-lhes nomes próprios e adequados. E eu acho que nosso amigo Adão trabalhou muito bem. Cada animal que a gente conhece pelo seu nome, a gente percebe que ele tem realmente muita qualidade, né? Olhar para um hipopótamo e pensar em outro nome nos parece um tanto difícil. O alegre macaquinho também, que nome teria, que outro nome teria, né? Então Adão, mas uma coisa ficou claro, Adão estava sozinho. Eles passavam ali aos pares e nenhum deles pareceu adequado para servir de companhia para ele. Deus também viu isso. Viu que não era bom que o homem estivesse só. O texto diz isso, nós sabemos. Então Deus toma a iniciativa de preparar uma pessoa. E diz o texto, e lhe trouxe, numa versão, e lhe trouxe para Adão. Deus mesmo deu a mulher ao homem. Irmãos, eu estou dizendo que esse texto tem muito assunto, né? Deus deu a mulher ao homem. Ela é de Deus para ele. Foi muito bom que ele não tivesse encontrado nenhum animal que tivesse de adaptar para viver em companhia dele, porque ele ganhou alguém que veio de Deus. E tudo que vem de Deus é muito bom. Ela era absolutamente adequada. E de passagem aqui a gente já tira uma lição, né? Toda vez que fazemos por nossa conta e risco, mesmo sendo inteligentes como somos, será sempre um risco. Mas quando vem de Deus, não tem risco, não há engano. Vamos ver como é que ele recebeu essa dádiva. Voltem aí ao capítulo 2 e vamos dar uma paradinha no verso 23. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Isso mesmo, 2:23. Chegaram aí? Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Pastor Pedro Moura, quando passou aqui pela igreja, pregando, e uma das mensagens dele falando sobre casamento, né? Ele disse que aqui a gente tem o melhor poema da época. É como se Adão tivesse dito, agora sim, assim sim, o Senhor agora acertou. Um conceito. Meus irmãos, as coisas só estão certas no universo quando relacionadas devidamente com o Criador. Essa é a mensagem central da criação. Secundariamente, as coisas só são certas na terra quando cada homem tem sua companheira e cada mulher o seu companheiro, quando Deus dá. Porque até que chegue esse momento, continua valendo. Não é bom que ele esteja só, não é bom que ela esteja só. Se acertam as coisas quando cada um encontra o seu, a sua, e isso dado por Deus. Adão teve um sono pesado e eu não vou entrar nessa discussão. Claro que Deus poupou Adão de passar por alguma dor, porque botou ele em estado anestésico, anestesiado. E dali veio a mulher. De onde veio? Já temos ouvido muitos sermões, muitas explicações, e esse é um ponto pacífico, não vamos tratar dele hoje aqui. A conclusão é que saiu do homem e, como sabemos, saiu do lado. Isso não foi ao acaso, é porque de fato a mulher seria
um amparo, seria auxiliar, alguém igual, sem ter o sentido de superioridade ou de inferioridade. Isso ensina muita coisa no casamento, não é, irmãos? Isso ensina muita coisa para a vida familiar, para a vida conjugal. O texto da queda é muito conhecido e foi o que a gente leu de Gênesis capítulo 3, ele se alonga com outras coisas, como os irmãos sabem. Mas vamos levantar algumas coisas. O texto é assim, familiar. De momento a gente entende logo a presença da serpente. A Bíblia chamada Bíblia Anotada, no seu rodapé, diz assim sobre a serpente: aparentemente uma bela criatura antes de ser sujeita à maldade, foi usada por Satanás. E no Apocalipse, principalmente, temos pelo menos 2 citações que falam desse viés da serpente, personificação de Satanás. Primeiro, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. E no capítulo 20, verso 2, e prendeu o dragão, a antiga serpente. Então, a serpente fala com Eva. Era para ela ficar assustada? Era. Ela não sabia que animais não falam? Deixa eu fazer uma graça aqui. Quem tem a minha idade, e lá no passado só podia ter em casa o rádio, televisão era difícil, era rara, era difícil encontrar, era raro possuir. Mas quem da minha idade tinha rádio em casa, vai se lembrar de histórias infantis narradas por um ator chamado, se eu não me engano, Celso Guimarães, num programa da tarde, finalzinho da tarde, chamado Histórias do Tio Janjão. O mote desse programa era dizer assim: história do tempo em que os bichos falavam. Então, ele ia narrando a história e outros atores iam pondo voz na medida do necessário. Histórias do tempo em que os bichos falavam. Mas isso é só no teatro? Na verdade, bichos não falam. Deus não os fez com aparelhos próprios para falar. Mas Eva não ficou assustada. Ela deu trela ao trelelê de Satanás. Será que só Eva, irmãos? Ou também corremos o risco de dar oportunidades, ou temos aberto algumas portas que não devíamos, alguns descuidos, para que ele venha com a sua conversa insinuante. Muita atenção, sua conversa nunca é boba. Ele tem propósitos. Ele nunca vem sugerindo nada inútil. Vem então a resposta, né? Acompanhe-me, vamos acompanhar a leitura e estabeleceu-se o diálogo quando ele pergunta pelas árvores e tudo mais, daquilo e dacolá, diz que não era para comer, e ele diz: não é bem assim a história, né? Eram 2 árvores reais e possivelmente comuns, às quais Deus atribuiu um significado especial. Devemos lembrar que tudo o que fora criado por Deus até então, diz o texto, sempre era bom. Logo, todas as árvores eram boas também. Deus tinha um controle de qualidade diário. Após cada obra feita, Deus passava uma revisão. Se tivesse alguma coisa pendente, certamente ele corrigiria, mas ele é perfeito, o que ele cria sempre é perfeito, é sempre do jeito que ele deseja criar, e ele via tudo bom. A questão é simbólica ou alegórica, a questão é quebra do limite. No capítulo 2, 16, ele diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem.
Deus deu limites. Deus nos dá limites. E quebrar limites que Deus dá é um risco que ninguém devia correr. O apóstolo João, tanto tempo depois, define bem as 3 áreas em que Eva pecou e corremos o risco também de pecar. 1 João 2,16 assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Notemos então, a cobiça da carne, diz o texto, a fruta era boa para comer. A cobiça dos olhos era agradável aos olhos. E a soberba da vida, desejável para dar entendimento. O que a gente sabe é que essa dinâmica persegue, ou melhor, se insinua permanentemente a cada criatura. Ninguém está isento. Ainda bem que João adverte no verso anterior assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, não ameis o mundo. Se o fizer, não é? Se amar, o amor do Pai não está nele, nela. Que coisa horrorosa é viver sem o amor do Pai. Foi o desvio do verdadeiro amor que fragilizou e possibilitou dar lugar no coração da Eva para chegar a esse deslize. Hoje não é diferente. Se tirarmos os nossos olhos das coisas de Deus, como diz Paulo, das coisas que são de cima, e nos detivermos nos encantamentos que se insinuam aos nossos olhos, a palavra que eu estou usando é de propósito. Os encantamentos chamam-nos a atenção. Se prestarmos atenção nisso, tirando os olhos dele, o risco é iminente. O primeiro casal desobedeceu a palavra revelada de Deus. O primeiro casal creu na mentira. O primeiro casal colocou suas vontades acima da vontade de Deus. Amou mais as coisas do mundo, daquele mundo, insinuado por Satanás. Eva pecou, porque tomou as circunstâncias em suas mãos. Ela contextualizou ali, segundo o seu critério, segundo a sua infeliz exegese, segundo a sua infeliz hermenêutica, segundo a sua infeliz maneira de ver as coisas, movida por um equivocado centro de interesse. Quando decidimos fazer da maneira Eva, querendo ser iguais a Deus, poder escolher nosso caminho, então o risco da perdição está aí às portas, à ruína. A vontade de Deus precisa ser soberana sempre. Ainda que o que nos é oferecido seja de perfeita utilidade, não devemos deixar que a dúvida se insinue no nosso coração. O não é bem assim daquele tempo continua, talvez com outras maneiras de dizer: bem, há muita gente fazendo assim, seu fulano, dona cicrana, enfim, muita gente fazendo assim. Ela acolheu a dúvida. O que Deus disse já não era tão importante, já não era a palavra final. Bem, como nós não temos todo o tempo do mundo, vou fechar com algumas conclusões, que são então as lições que a gente pode tirar do texto. Primeiro, vamos ver que algumas lições são de difícil compreensão e até mesmo difícil conclusão, mas existem. Primeiro, que ainda temos muitas perguntas sobre esse episódio central da vida humana. Nem de longe eu imaginava poder entrar nessas questões que a gente lê e fica querendo saber. Por exemplo, que nos é difícil entender
qual verdadeiramente a razão da maldição sobre a serpente, uma vez que ela foi usada. As questões de fato do real sentido do conhecer o bem e o mal e ser como Deus. A gente tem uma visão, uma percepção, mas isso o sarrafo está mais acima, né? É bem mais profundo. Mas todavia podemos tirar algumas lições mais simples, mas de grande alcance, de grande valia, de grande valor. Primeira, a preocupação de Deus com a sua criatura. Deus teve e Deus tem preocupação com a sua criatura maior, como dissemos quarta-feira, coroa da criação que é o homem, a criatura humana. Não é bom que o homem esteja só. Ainda hoje Deus está olhando para a gente, para o mundo, para nós, e Ele não fica feliz com o estado da solidão. Nós somos criados para a convivência, para a fraternidade. Esse tempo de limitações e isolamentos é um tempo cáustico, um tempo difícil. Muita gente tem recorrido por necessidade à ajuda externa, porque não está sendo fácil vencer esse tempo, porque lá desde o passado Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E hoje temos que procurar soluções inteligentes e que Deus aprove, que não viole os protocolos que a gente tem que cumprir, mas que estabeleça alguma maneira de convivência, porque não é bom que o homem esteja só, ainda assim é hoje. Segundo, Deus criou a mulher para o bem e foi ela que trouxe, foi ele que a trouxe a Adão. Deus não quis fazer uma adaptação para que então esse ser adaptado fosse a companhia de Adão. O relacionamento seria outro, seria estranho. Deus pensou, projetou, trabalhou, preparou e, que bonito, Ele a trouxe a Adão. Ele criou outro ser absolutamente igual para ser a companhia de Adão. Outra coisa que aprendemos é que Deus tem e precisa ter autoridade sobre as nossas escolhas. A sua palavra ainda é e há de ser sempre capaz, eficaz para o nosso melhor bem. É estranho quando uma pessoa se põe numa posição de definir sem consultar o Criador. Quando uma pessoa se põe a definir violando princípios que Deus estabeleceu. Deus quer nos dar sempre o melhor. Me vem à mente a palavra do Senhor Jesus quando diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, qual é o pai que o filho pedindo pão dará uma pedra, pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Por que a gente atropela esse princípio, pondo às vezes a nossa vontade adiante da vontade de Deus? Ou não tem a paciência de esperar que Deus vai dar no tempo dele, que é o tempo certo. Aliás, domingo eu falo no culto da manhã e eu vou dar uma palavra sobre o tempo adequado que Deus esperou acontecer para mandar seu Filho ao mundo. Domingo de manhã. Ainda que a indução ao erro pode não ser e nunca é de forma grosseira, pode não ser de forma grosseira, de forma rude. O nosso adversário é competente para fazer insinuações inteligentes associadas sempre a um possível bom propósito, pelo menos aos olhos dele.
Quais são as consequências para a nossa vida hoje? Meus amados, há muito que aprender com o comportamento dessa primeira mulher, a mãe da humanidade. E nós precisamos recorrer a essa narração, a essa belíssima história, para, antes de jogar condenações, trazer para o nosso dia a dia e evitar cair na mesma falha. Claro, não estamos no jardim, não tem uma fruta lá, uma árvore lá no meio com frutas interessantes, não é essa descrição física, mas o adversário daquele tempo é o mesmo de hoje. A insinuação daqueles dias, a insinuação é a mesma de hoje. A inteligência dele lá atrás é a mesma de hoje. E nós precisamos nos manter grudados na verdade e veracidade dos ensinamentos da palavra de Deus. Lições de Eva. Tire algumas aí na sua casa, tire algumas na sua reflexão. Falei só de algumas ideias, mas vale a pena refletir e tomar a direção certa, contrariamente à que ela tomou. Que Deus ajude você, sua casa, sua vida, a pensar bem naquilo que vai fazer, consultando e dependendo sempre do sábio construtor, o Senhor Deus. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe. Amém. Irmãos, seguindo o nosso culto, temos esse momento, como digo, toda quarta-feira, momento precioso, quando nós vamos lembrar de algumas pessoas, dar algumas notícias, as que chegam para a gente. Nosso primeiro pedido é uma intercessão a favor do seu Henrique, esposo da irmã Diva da Costa Paiva, ainda hospitalizado lá em Angra, um estado bastante delicado. Oremos. Nosso querido Deus, renovamos nossas petições, nossa intercessão pelo senhor Henrique. Uma pessoa que estimamos, que quando estava aqui frequentava a nossa igreja, tinha prazer em conversar conosco, mas, ó Deus, ele está vivendo um momento muito difícil de luta contra a Covid-19. Suplicamos-te sustentá-lo, dando-lhe forças para ser vitorioso nessa busca da saúde. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Novamente falamos da irmã Dorcas Correia Silva Lima, que vem obtendo excelente vitória no tratamento da sua Covid. Ela foi duramente alcançada, mas Deus deu uma resistência e ela está vencendo, está de alta já. Bem como seu esposo, irmão Jorge Silva Lima. O Jorge um pouquinho mais de tempo, mas também está já de alta. Vamos orar por esse casal. Senhor nosso Deus, nossa palavra de gratidão e que a família pede para a gente dizer à igreja e aos que oraram por conta do restabelecimento da Dorcas e do Jorge. Ó Deus, obrigado, foi do teu agrado conceder-nos essa vitória. Pedimos-te que abençoes a recuperação plena deste casal para a honra e glória do teu nome, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Outra vitória, a irmã Maria Aparecida Libório, já teve alta, está em casa. Oremos. Pai amado, irmã Maria Aparecida, essa oportunidade de recuperação, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue amparando até a total vitória, total restabelecimento. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Seguimos orando pelo irmão Oscar Lima, de Lima, recuperando em casa. Nosso Deus e Pai, essa família, irmão Oscar e sua esposa Lindalva, carecem da continuação da tua mão, recuperando essa família. Pelo que já passaram, nós te louvamos, e pelo que ainda vem, te louvamos, porque cremos, ó Deus, na vitória completa, e nós entregamos em tuas mãos a vida dessa família, e incluímos seus filhos também, que nessa hora são ajudadores relevantes para a recuperação do irmão Oscar. Nós oramos em nome
do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus que pastor Mourão e Cristiniane encontram-se bem, recuperando. Graças a Deus, a manifestação da Covid ali foi leve. Pai amado, teu servo e tua serva enfrentaram esse momento, estão se recuperando bem e nós também te louvamos e agradecemos os teus cuidados e a tua proteção para a vida desta família, que brevemente estará conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro um nome que falei há tempos atrás, que a gente foi da nossa igreja, que é a irmã Floripes Vargas, né? Viúva do irmão Joel. Ela é bastante enferma, já há muito tempo, mas oremos por ela. Deus e Pai, eu te apresento aqui, junto com os nossos irmãos, o nome da irmã Floripes. Ela é da igreja do Rio Grande, foi nossa aqui, e nós temos por ela grande amizade, estima, e nós te pedimos que a tua graça continue cuidando dela, mantendo a sua vida de acordo com o teu querer e tua vontade. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Moisés encaminhou alguns pedidos de oração e eu tenho 2 aqui para hoje. Ele renova o pedido pela Débora, que está na fila do transplante renal, e lembra de Michele, que teve uma forte queda em casa e com consequências pesadas para a sua vida. Então oremos por Débora e Michele. Débora é filha da irmã Cremilda e oremos também pela Michele. Deus e Pai, esses 2 nomes já temos te apresentado, a Michele e a Débora, com as suas peculiaridades, suas necessidades, mas, ó Deus, estão as 2 em tuas mãos e nós depositamos nossa fé, nossa confiança naquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. E nossa petição segue ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Do nosso site, alguns nomes que menciono, não tenho intimidade com esses nomes, mas são os seguintes: Davi, Flávia, Rosana, Márcio, Rogério e Robson. Eu acho que falei Rogério com sobrenome trocado, é Rogério Pedreira e Robson Oliveira. Então, aqui estão esses pedidos que nos chegaram pela internet. Nosso Deus, esse grupo de pessoas tem renovado o seu pedido à nossa igreja para que a nossa igreja interceda por eles. É o que estamos fazendo agora. E pedimos que o Senhor aclare aos seus corações o melhor caminho para seguir, a restauração de que precisam, segundo a tua graça, e que eles sintam que o Senhor produziu isso em suas vidas e venham a dar glórias ao Senhor. Nós oramos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. O pedido contínuo da Tânia Fritz e da Inalda. Tânia pela sua irmã, ambas pedindo pelas irmãs, né? A Tânia pela irmã dela, Sueli, e a Inalda pela sua irmã, Glaucineide. Deus e Pai, nosso Senhor, esses nomes também temos apresentado ao Senhor. A Tânia pela Sueli e a Inalda pela Glaucineide, suas irmãs fisicamente. Ó Deus, as 2 enfrentando esse cáustico do câncer. Toma conta dessas vidas, conceda vitória, Pai amado, e nos revele aquilo que o Senhor tem para essas vidas. Nós intercedemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda temos mais alguns nomes, sempre presente conosco: Javé Berlanda, Toêmio Pacheco e irmã Alda Moraes Dutra. Deus e Pai, mais três nomes, a irmã Alda, irmão Javé, irmão Antoêmio, pessoas com a mesma faixa de idade, um pouco menos o irmão Javé, mas todos carentes da tua graça e da tua misericórdia. Cada um, ó Deus, tem uma necessidade em sua volta, específica, mas o Senhor, com a sua onisciência, sabe perfeitamente o que vai conceder a cada um desses seus filhos. Ó Deus, nós te rogamos que o Senhor abençoe e faça entender os seus corações da ministração da tua graça. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho lembrado sempre de Célia Regina Mota, também nesse rol. Aliás, tem mais dois nomes que sempre cito aqui, que é o João Gabriel e o Eduardo, que é médico. Então, Regina, João Gabriel e Eduardo.
Nosso Deus e nosso amado Pai, aqui mais 3 nomes diante do Senhor. Nosso Deus, essa enfermidade, ela tem sido a causa de muita tristeza, mas tem sido também oportunidade para a manifestação da Tua intervenção. E temos tido muitos casos de vitória. Isso está em Tuas mãos, Senhor, porque não é nosso propósito fazer nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de exigência. Não é do nosso feitio determinar o que o Senhor tem que fazer. O nosso coração pede, o nosso entendimento clama, e estamos colocando em Tuas mãos esses 3 nomes: Eduardo, João Gabriel e Célia Regina. Isso está contigo. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuamos lembrando da irmã Ângela Amaral. Não tenho muitos detalhes nesse momento, vou providenciar para passar aos irmãos. Senhor, aqui está a repetição do nosso pedido pela irmã Ângela Amaral. Nós te rogamos que o Senhor continue a ministrar ali de acordo com a sua necessidade e a gente possa ter em breves boas notícias da sua recuperação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, como sempre fazemos, então, alguns pedidos assim mais amplos, né? E vamos então agora fechar o nosso período lembrando dessas situações. Nosso Deus e amado Pai, agora colocamos algumas necessidades assim chamadas gerais por nós diante do Senhor. Sempre colocamos a vida da nossa igreja, porque entendemos, nosso Deus e nosso Pai, que nós estamos nas Tuas mãos e queremos, ó Deus, fazer sempre o melhor. Primeiro te agradecemos, que apesar desse momento de distanciamento, de luta, temos buscado uns aos outros, e alguns irmãos mais distantes, mais idosos, com menos recursos tecnológicos, de alguma maneira estão sendo achados e sendo acolhidos por atenção nesse tempo. Outros, ó Deus, mais familiarizados, estão se falando sempre. O que nós te pedimos é que haja em nosso coração esse desejo de não deixar ninguém para trás. Enquanto vamos vivendo, precisamos, ó Deus, estender a nossa mão, a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso amor aos que estão ao nosso derredor. Claro, Senhor, pedimos também pela nossa cidade, por esse momento que aguardamos a vacina. Ó Deus, venha sobre nós logo essa bênção, de acordo com a Tua vontade, para que a gente possa ver dias melhores. O nosso estado, a nossa governança, Senhor, o nosso país, o governo do nosso país. Ó Deus, que dificuldade estamos vivendo, quantos desencontros, quantas falas, ó Deus, que às vezes não agregam qualidade alguma ao nosso sossego e à nossa vitória. Mas, ó Deus, que a Tua mão estenda misericórdia sobre nós, é o que nós podemos dizer. E não, sem dúvida, lembrando também a causa batista no Brasil, a causa batista no Rio de Janeiro, as lutas que temos, ó Deus, que a Tua mão não nos falte nunca, sabemos que não faltará. Senhor, é como atravessar o mar revolto. Nós confiamos que o Senhor está no leme da nossa vida. E oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, seguindo o nosso culto, já chegando à sua conclusão, vamos cantar com todo vigor, não é? Esse cântico, Um Vaso Novo. Nós desejamos querer sempre ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo
Já para o final do culto, antes de anunciar a oração final com o irmão Michel Belotti de Souza Tonon, eu quero lembrar a nossa campanha a favor do Lar Batista do Idoso. Todo mês queremos mandar uma oferta para eles. E todo mês estamos pedindo que o irmão, a irmã, nos ofereça aqui à igreja, ao entregar o seu dízimo, destine uma oferta para que possamos enviar imediatamente para eles. Cada mês queremos fazer isso. Isso vai ajudar a composição do orçamento daquela instituição que está vivendo um momento muito difícil, um momento econômico muito difícil. Então, oremos com o irmão Michel e a seguir, então, o nosso boa noite, o nosso abraço e o nosso convite para domingo, o culto presencial de manhã e o culto virtual à noite. Um bom final de semana a todos, desde agora até domingo, que Deus a todos abençoe. Amém. Pai amado, te agradeço por esse dia, te agradeço por mais um culto que o Senhor nos permitiu ouvir. Te peço que possa ficar com cada um que assistiu e aqueles que vão assistir mais tarde, que possam refletir sobre a mensagem de hoje. Peço que possa ficar cada um com a sua família, nos protegendo, guardando, livrando todo mal. Te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.